Olá! Sabe quando a gente está numa discussão, num debate, ou só tentando convencer alguém de alguma coisa? Sempre, né? Pois é. Por trás de tudo isso, existe uma espécie de engenharia do pensamento. É a lógica proposicional. Uma gramática do raciocínio, eu diria. Exato. E hoje a gente vai mergulhar fundo no material de estudo sobre esse tema, e a nossa missão é transformar aqueles símbolos, aquelas fórmulas, em ferramentas práticas. É isso aí. Entender como frases que soam diferentes podem significar a mesmíssima coisa e, o mais importante, como discordar de uma ideia do jeito certo, com precisão. E é bom a gente já deixar claro uma coisa, né? A lógica não tá nem aí pro conteúdo. Se a frase é bonita, se é polêmica... Não importa. Não importa. O que conta é a estrutura, o esqueleto do raciocínio. Eu gosto de pensar como um prédio. Se a fundação tá errada, não adianta ter a fachada mais linda do mundo. Ele vai cair. Vai cair. E hoje a gente vai montar essa estrutura, os conectivos que a gente usa todo dia sem pensar. E, ou, se, então... E vamos descobrir as regras que mostram como negar isso tudo do jeito certo. Ótimo ponto de partida. Então vamos começar pelo que talvez seja a peça que mais causa confusão, o conectivo condicional, o famoso se então. Ah, esse é clássico. Ele cria uma espécie de promessa, né? Uma relação de causa e consequência. Se A acontecer, então B vai acontecer. Exato. E o que eu achei fascinante no material é que existem outras formas de fazer exatamente a mesma promessa, mas usando palavras diferentes. É o que se chama de equivalência, certo? Isso. E essas equivalências dão uma flexibilidade enorme para a gente. O material destaca duas regras principais para essa promessa. A primeira é bem interessante. Ela transforma a condicional numa disjunção. Espera. Como assim? Uma promessa, que é uma coisa de dependência, vira uma escolha com ou. Isso soa estranho. Parece, né? Mas vamos pensar. Pega a frase. Se chover, então eu levo o guarda-chuva. Ok. A regra diz que isso é a mesma coisa, logicamente, que dizer ou não vai chover ou eu levo o guarda-chuva. Nossa, tá. Realmente não parece a mesma coisa. Mas pensa comigo. Qual é a única situação em que a minha promessa inicial é quebrada? Ué, se chover e você não levar o guarda-chuva. Exato! Agora, olha a segunda frase. Ou não vai chover, ou eu levo o guarda-chuva. Quando essa frase é falsa? Bom, uma frase com ou só é falsa se as duas partes forem falsas. Perfeito. Então, não chover tem que ser falso. O que significa que choveu. Ah, E eu levo o guarda-chuva tem que ser falso. Ou seja, choveu e eu não levei o guarda-chuva. é exatamente o mesmo cenário. O mesmíssimo cenário. A regra é, se P, então Q, vira não P ou Q. Você nega a primeira parte e troca o conectivo por ou. Caramba, agora a ficha caiu. É uma outra forma de enxergar a mesma verdade, cobrindo todas as bases. E a segunda equivalência, qual é? A segunda é a contrapositiva. Essa é uma das ferramentas mais elegantes da lógica, na minha opinião. Contrapositiva. Nome chique. A regra diz que se P, então Q, é o mesmo que se não Q, então não P. A gente inverte a ordem e nega as duas partes. Ah, essa a gente usa o tempo todo, sem nem perceber, né? Tipo, se um animal é um cachorro, então ele é um mamífero. Certo. A contrapositiva seria, se um animal não é um mamífero, então com certeza ele não é um cachorro. Perfeito. É exatamente isso. É a mesma lógica, só que de trás para frente. Se a consequência não aconteceu, a causa também não pode ter acontecido. É uma forma indireta e super poderosa de provar um ponto, muito usada em argumentação. E falando em provar, a forma mais direta de testar um argumento é tentar derrubá-lo. É negar. Sim, Mas o material deixa muito claro que negar não é só colocar um não na frente da frase. A coisa é mais cirúrgica, principalmente com ideias ligadas por e ou. é uma verdadeira arte. E para isso existem as leis de De Morgan. Elas são um manual de instruções. Vamos pegar o e, a conjunção. Ok. Se eu digo, eu gosto de praia e de montanha, como se nega isso? A intuição engana. A intuição diria eu não gosto de praia e não gosto de montanha. Mas está incompleto. A regra diz,
Você nega as duas partes e inverte o conectivo. O e vira ou. Ah! Então a negação correta é: eu não gosto de praia ou eu não gosto de montanha. Basta uma das duas ser verdade para que a frase original seja falsa. Nossa, isso quebra a cabeça. Porque a tendência é negar só as ideias, mas o conector também muda. A relação entre elas é tão importante quanto elas mesmas. A conexão é tudo. E o mesmo vale para o ou. A negação de P ou que. Vira não P e não que. O ou vira E. Exato. Ah, essa é a lógica dos pais. Quando a gente era criança e perguntava: mãe, posso ir no cinema ou na festa do amigo? E a resposta era não. Esse não significava você não pode ir no cinema ou você não pode ir na festa. Significava você não pode ir no cinema e você não pode ir na festa. É a melhor definição que eu já ouvi. É exatamente isso. Para negar uma escolha, tem que eliminar as duas opções. É a lei de De Morgan na prática. Totalmente. Agora, o verdadeiro campo minado é negar a condicional. O se, então. Ah, sim. Aí a intuição falha miseravelmente. A minha, pelo menos. A de todo mundo. Se a gente pega o se chover, eu levo o guarda-chuva. A minha cabeça grita que a negação é se chover, eu não levo o guarda-chuva. Mas não é? Não é. Porque a lógica se pergunta: qual é a única situação que quebra a promessa? Certo. Se não chover, a promessa nem foi ativada. Se chover e eu levar, eu cumpri. A única forma de provar que a promessa era mentira é se a condição aconteceu, mas o resultado não. Ou seja, A negação de se P, então que, é P e não que. Você mantém a primeira parte, troca o se, então, por e nega a segunda. ok, isso é contra-intuitivo, mas é muito poderoso. Puxando para um exemplo mais polêmico, um político promete: se eu for eleito, vou baixar os impostos. Uhum. A única forma de provar que ele mentiu é se ele for eleito e não baixar os impostos. É o único cenário. Precisamente. Isso muda tudo na hora de avaliar um argumento ou uma promessa. A gente para de se preocupar com hipóteses e foca na única evidência que importa. Certo. Até agora a gente falou de afirmações bem específicas. Mas e quando os argumentos são mais grandiosos? Como a lógica lida com todo político é corrupto ou algum cientista discorda? Aí a gente sobe um degrau. Entra no mundo dos quantificadores. Quantificadores. Basicamente são duas ferramentas. O quantificador universal, que é o todo, qualquer, nenhum, e o quantificador existencial, que é o algum, existe, pelo menos um. E a relação entre eles na hora de negar é que é o pulo do gato, né? É aí que muita gente erra. É o ponto crucial. A negação de uma afirmação universal é sempre uma afirmação existencial. E vice-versa. O erro clássico seria negar todo A é B, dizendo nenhum A é B. Exato. Mas isso é um exagero. A negação lógica é muito mais econômica. Existe pelo menos um A que não é B. E entendi. O poder disso é encontrar um único contra-exemplo. Isso vira o jogo num debate. Totalmente. Se alguém diz todos os filmes daquele diretor são ruins, eu não preciso provar que todos são bons. De jeito nenhum. Eu só preciso dizer, peraí, e aquele filme X? Aquele é ótimo. Um único exemplo quebra o argumento universal inteiro. É a busca pelo pinguim para derrubar a regra de que todos os pássaros voam. É a base do método científico, do pensamento crítico. Em vez de tentar provar uma verdade infinita, você procura ativamente por um caso que a refute. Fantástico. Ok, já temos a fundação, as paredes, os testes de estresse. O material ainda nos dá mais duas ferramentas para dar um acabamento. O se e somente se, e a tal da propriedade distributiva. Isso. O bicondicional. O P, se e somente se, que, é uma condicional de mão dupla. É P implica que e que implica P ao mesmo tempo. As duas coisas estão totalmente amarradas. Exato. Você será aprovado se e somente se
sua média for 7 ou mais. Significa que se a média é 7, você passa. E se você passou, é porque a média foi 7. Uma coisa não acontece sem a outra. Uma conexão muito forte. E a distributiva? Essa tem nome de aula de matemática. E funciona de um jeito parecido. Pensa na frase: no domingo, eu vou ao parque e vou tomar sorvete ou comer pipoca. Ok. A distributiva diz que isso é o mesmo que eu vou ao parque e tomar sorvete ou eu vou ao parque e comer pipoca. Parece óbvio, mas imagino que sirva para desmembrar argumentos complicados. Exatamente. Mostra que a lógica tem sua própria álgebra para manipular ideias. Certo. Então, amarrando tudo isso, a gente passou pelas equivalências, que mostram como dizer a mesma coisa de formas diferentes. Depois pelas leis de negação, que são o controle de qualidade do argumento. E por fim, os quantificadores, que ampliam o alcance do nosso raciocínio. Uma ótima síntese. E me parece que o grande valor aqui não é decorar fórmula, é desenvolver um faro, sabe? Uma intuição treinada para sacar quando um argumento está meio capenga. Sim, seja o dos outros ou o nosso próprio. Exato, é sobre construir um raciocínio mais blindado e se comunicar com mais clareza, sabendo exatamente o que se está afirmando. Perfeitamente colocado. E isso nos leva a uma reflexão final, uma provocação. A gente explorou as regras que garantem a validade de um argumento, se a conclusão segue das premissas. Certo, a engenharia. A engenharia. Mas e se a gente construir esse prédio perfeito num terreno pantanoso? Pensa naquele silogismo clássico. Qual? Premissa 1. Todos os mamíferos vivem na Terra. Ok. Premissa 2. Baleias são mamíferos. Certo. A conclusão, que é logicamente impecável, é: logo, baleias vivem na Terra. A estrutura está perfeita. O motor funcionou. Mas a premissa inicial está errada. Exatamente. O combustível, a primeira premissa, é factualmente falso. E isso joga a nossa conclusão, mesmo que válida, para o lixo, no mundo real. Nossa. E isso deixa uma pergunta no ar. Qual a relação entre uma estrutura de raciocínio válida e a verdade dos fatos? A lógica garante a correção da viagem, mas ela não garante a veracidade do ponto de partida.